estávamos falando de cura interior, aí nós trabalhamos a cura através do perdão. A cura interior é para fazer o quê? Nós voltarmos ao primeiro amor, certo? Então nós trabalhamos a cura através do perdão. A cura interior também, já falei para vocês que ela é o caminho para levar a libertação, certo? E também a cura de gerações, a cura da árvore genealógica. A cura entre gerações, ela é horizontal e vertical. Como que se dá isso? Horizontal é quando nós rezamos pelos nossos antepassados até a quarta, quinta gerações passadas sobre pecados não arrependidos, mal confessados e que têm um peso espiritual sobre as nossas vidas no dia de hoje. Né? Por exemplo, lá na terceira geração passada, seu avô tataravô, ele era um homem que cometia adultério, então ele abriu o quê? Uma brecha na sua árvore genealógica e não se arrependeu. Até a quarta, quinta geração pode acontecer o quê? Que esse pecado de adultério permaneça na sua geração. E o que precisa fazer? Precisa fazer a oração de cura de gerações para que isso seja cortado, que não tenha continuidade. Na palavra do Senhor diz o quê? Quando há arrependimento e a reparação, a bênção vem até a 10ª geração, ok? Então, assim, o que acontece? É um demônio que fica alojado na nossa geração. Precisa ser expulso, reparado e a gente precisa rezar em cima disso e reparar. Porque mesmo que esse antepassado se confessou, Deus ele perdoa os nossos pecados, sim ou não? Sim. Perdoa, mas fica o quê? A mancha, que preciso ser reparada para que seja cortado. Por exemplo, nós estamos no ano da misericórdia, sim? Sim. O ano da misericórdia é para apagar as culpas, através das indulgências, uma das coisas. Sim ou não? Sim. Então, quando nós rezamos pela nossa cura de gerações, essa culpa que ficou precisa o quê? Ser apagada através de uma recuperação, que também é a oração de queima que geralmente o nosso ministério faz. Ou você pode oferecer uma Santa Missa, tem que rezar e pedir para o Senhor mostrar o que é necessário para que essa culpa, essa mancha que está pesando sobre a sua vida, a nossa vida, seja reparada. Ela também, como eu disse, é horizontal, vertical, horizontal. Nós precisamos rezar horizontalmente, que é as pessoas que são vivas hoje. Né? Por isso que diz que é vertical, que pega a linha dos antepassados até a 10ª geração. E horizontal, que são as pessoas que estão vivas hoje. Aí você diz, mas eu já rezei para minha árvore genealógica, já fiz oração de quê? Eu não preciso fazer mais? Precisa. Por quê? Embora nós façamos orações que reparem essas situações, tem um vivo lá que pode cometer o adultério. Não é verdade? E vai fazer o quê? Abrir novamente a brecha. O diabo vai ficar quietinho, vendo que foi reparado? Não. Ele não é culpado de tudo. A gente não pode demonizar tudo. Né? Tudo é culpa do diabo. Não. O diabo ele vai assediar para nós pecar, mas ele não, só a nossa vontade que vai cometer ou não o pecado, não é verdade? Então ele vai ficar lá, né? Pensa no desenho animado lá. Olha eu com o desenho animado de novo. Lá no desenho animado, quando você era criança, não tinha um anjinho diabinho? Aí o diabinho falava assim, não, vai por aqui. Aí o anjinho falava assim, não vai por aqui não. Então, o diabo não culpava de tudo. As pessoas falavam, não, isso veio por causa do diabo. Foi o diabo que fez isso. Não podemos demonizar tudo.
diabo. Ele vai soltar o veneninho dele, né? Vai soltar o veneninho dele e a gente vai cair se for bobinho ou não. Certo? Então, assim, não podemos demonizar tudo. E também uma coisa que me veio agora, nós precisamos discernir a diferença de tentação e tribulação. Porque às vezes as pessoas confundem. Tentação é quando vem do diabo. E tribulação é quando Deus permite uma situação. E às vezes as pessoas colocam tudo como se fosse tribulação ou tentação. E não é. Tentação, por exemplo, você vai fazer uma viagem e tem uma emboscada de algum ser lá, né? Ela pensa assim, hoje eu vou assaltar o carro. É uma tentação. Mas Deus pode, através daquilo, te dar um bem maior, não é verdade? O diabo ele fez a tentação, mas você, por exemplo, pode ter sido sequestrado, foi uma tribulação grande. Mas Deus permitiu que acontecesse aquilo e daquilo vai tirar um bem maior. Ficou claro? Então, assim, não podemos dizer que tudo é tentação. Porque eu fui não. A pessoa foi esses dias do escritório e tem um ser lá em Londrina, e diz que tudo que acontece de errado no grupo de oração é por causa da tentação do diabo. As coisas erradas no grupo de oração, coordenador de grupo, mas ele não tem discernimento. Eu falei assim, então, vocês têm que rezar para que Deus dê sabedoria para esse coordenador, para ele entender que nem tudo é coisa do diabo. Porque ele está causando a maior confusão no grupo de oração. Aí os servos estão o quê? Se rebelando. Aí já, reino dividido, não é assim? Então, eu orientei, falei assim, gente, vocês precisam o quê? Rezar pelo coordenador de vocês e pedir para o Senhor dar sabedoria e discernimento, porque ele não está sabendo separar. E, infelizmente, ou felizmente, não sei, esse coordenador é o quê? Um daqueles dos nossos 9, desobediente, que fazia tudo do jeito que queria, e não é informação e nada. E aí, agora está causando estrago no grupo de oração. Então, a misericórdia de Deus precisa entrar aqui. Entendeu? Olha só como o negócio vira uma coisa ampla. Amém? Me pediram para falar, eu estou falando rapidinho, porque não tem tempo. Vocês perceberam que eu estou correndo, senão não dá tempo. Para falar dos sacramentais, em especial. Como eu falei para vocês, se você não achar no site da SS Brasil, mas tem essas 3 apostilas, que é essa aqui, orientação para exercício do ministério, você pode baixar. Essa de direcionamento para o Ministério de Oração, Procura e Libertação. Essa aqui. E essa outra aqui, que é o Clamor por Libertação. Você entra lá no site da SS Brasil ou no nosso blog. Anota aí no nosso blog que as inscrições para o Congresso Estadual da Cura vai ser através do nosso blog. L de lata,
M de navio, 2 L de elefante, M Aves. Lembra do livro de Neemias.net. Se você ficar difícil fazer assim, você põe lá no Google, pai dos Googles. Ministério de Oração por Cura e Libertação do Paraná. Aí, puxa para você. Tá? E lá você vai ter no materiais de orientação lá, essas apostilas você faz o download lá também. Amém? Então, aqui vou falar do uso dos sacramentais. Principalmente água e óleo, sal. Como você deve proceder? Vou ler aqui para ficar claro. Ontem foi falado da cruz aqui. Deram uma cruzada no moço lá e ficou até tonto. Colocar objetos, terços, medalhas, Bíblia na cabeça, nas pernas, no peito, que recebe a oração. Em momento algum, dentro e fora do atendimento de oração, o servo deve fazer isso. Preciso falar alguma coisa? Se quer mais informação, entra lá no blog. No blog. Por favor. Jogar sal. Entendível. Vai escrever lá no quadro endereço. E água sobre as pessoas. Lembra quando eu falei aqui no começo? Qual que é? Blog. Nós tacamos água na mulher lá? Então, Blog, eles pode. notam, né? Ó, jogar sal e água sobre as pessoas. Isso não pode fazer em hipótese nenhuma. É sinal de falta de conhecimento por parte dos servos. Contar um testemunho que eu gosto de falar. Uma vez eu fui, a última vez que o Padre Rufus veio aqui em São Paulo, nós estávamos indo embora e tinha uma pessoa hospedada na pousada que a gente estava e teve manifestação, porque quando ele vinha tinha manifestação na cidade inteira, né? E aí teve uma manifestação lá e a gente, né, eu fui chamada, eu e o menino do ministério, a gente chegou lá e tinha uns par de irmãos, expulsando tudo quanto era capeta. Era uma gritaria que só. Aí eu falei assim, eu não vou entrar nesse negócio não. Vai ser uma coisa louca. Tem aqui. Tá? Tem atrás de mim aqui. Pensa numa pessoa desconfiada, né? Todo mundo olhando pra mim. Mas enfim, parecia uma coisa sincronizada. De repente, a hora ele faz assim, eu falei assim, vai voltando aqui, vocês ficaram felizes, mas tá bom. E aí, o que acontecia? Tinha um monte de gente expulsando tudo quanto era capeta da moça lá, uma gritaria. E eu falava assim, Jesus, o que é isso? E ele falava assim, espírito de confusão. Aí, eu canto quietinha no cantinho, falei, Jesus, leva esse espírito de confusão agora. Fez acabou o barulho. E a moça, ela estava debatendo, é porque ela estava manifesta. Né? Já tinha passado o surto. Ela estava se debatendo porque ela tinha levantado assim a blusa dela, a barriga dela estava salgadinha. E cheia de água no rosto dela. E ela estava se debatendo porque ela tinha problema de pressão alta. Aí o povo enfiando sal na boca dela, enfiando sal nela, ia matar a mulher. Entendeu? Falta de quê? De discernimento dos espíritos. E aquela coisa de demonizar tudo. Entendeu? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, ó, jogar sal e água nas pessoas, isso não pode fazer hipótese alguma. Ficou claro? Vamos lá.
de colocar sal na boca das pessoas, está falando sobre isso mesmo. Pode dar um choque e a pessoa morrer. Ungir as pessoas e os servos com óleo bento ou exorcizado, isso não pode fazer, nem em particular, para não ser confundido com o óleo da unção dos enfermos. Padre José Nildo, que é o nosso assessor, um dia ele, ainda bem que foi comigo, não sei se isso é mal, se é ruim. Ele chegou, ele mora em Cambé, onde eu estava conversando com ele, ele falou assim: André, o servo do ministério, né, daqueles que não vão nas formações, tá vendo só? É tudo gente que não vai nas coisas. Disse assim para mim, dá o óleo da unção. Porque ele ia rezar para a pessoa lá no hospital e usava o óleo. Aí ele falou assim: mas de jeito nenhum, você é óleo da igreja, não é para você banalizar assim. E aí foram pedir para ele. Por quê? É gente que não tem conhecimento, não sabe a diferença de óleo exorcizado e óleo que é usado na igreja, que é para batismo, crisma, entendeu? Olha só a gravidade da falta de conhecimento das pessoas. Foram pedir. Aí eu falei assim: para, minha cara queimou, né? Porque eu era diocesana. Ele falou assim: não, mas não esquenta não, que é daqueles que não vão nada. Né? Mas e se fosse pedir com outro padre que é contra a renovação? Quem quer se queimar? Nós. É aquela coisa. Então, não se usa. O que você pode fazer com sal? Você pode jogar nos cantos da sua casa, fazer comida com ele, ok? O óleo, você pode fazer comida com ele. Então, assim, não podemos banalizar os sacramentais. Em pessoas, não. Tá? Você pode fazer comida com óleo. Fazer, se for azeite, você pode temperar na saladinha. Mas se passar em pessoas, não. E o sal, você pode jogar nos cantos da casa, por exemplo. Na minha casa ficou salgadinho quando eu vim pra cá. Porque é bom ressaltar que o sal não pode, pessoas que têm filhos, levem para casa dos filhos e vão lá e fazem formação, uma coisa, anos atrás. Nós podemos dar sal, mas eles têm que estar na sua casa. Eu não posso pegar na casa do meu filho ou da minha mãe e usar. isso daí eu já não sei, mas assim. Então, eu passando eles passaram, É. então eu posso dar um filho, uma mãe, assim, da família, mas não acaba do outro, não pode. Fica banalizando Eu não posso ir também. lá na casa e fazer, sal, eles. Ah, não, você não pode. Isso daí é a mesma coisa que você ir lá rezar na casa da pessoa. Por quê? É assim, isso daí chama autoridade espiritual. Você pode rezar na sua casa, mas você não pode rezar na casa dele. Quem tem autoridade espiritual sobre a casa dele é ele e a família dele. Porque daí pode acontecer, por exemplo, uma manifestação. Infestação, sai coisa por tudo quanto é. Ó, isso eu já ouvi. Eu não sei, eu jogo em tudo. Que nem eu tava vindo pra cá, na sexta-feira, eu taquei sal dentro de casa e por fora, do que na tomada da esquina, taquei tudo. Porque quando o sal exorcizado, onde é aplicado, o demônio tem que sair. Então, eu não sei se. Eu não sei, eu já ouvi falar sobre isso, tá? Nem exorcizado, nem mesmo.
a mesma coisa que eu estou falando. Você tem, mas você não pode vir. Não, isso pode só com. Tá? Isso daí, eu estou falando para vocês. Sim, é porque o que acontece? Se eu falar assim para você, ó, você pode se ungir, aí a pessoa fala, mas eu posso, eu vou ungir o outro. E daí a gente tem que ser bem esperto, porque o diabo ele é astuto. E numa coisa assim ele dá o bote. O que a RCC ensina? Não pode ungir servos, pessoas que vão receber oração. Isso está no direcionamento da RCC e do nosso ministério. Ponto. Fugiu disso daqui? Não pode. Não, você... Não, mas agora eu vou te falar. Tá, agora eu vou falar para você. A sua oração tem mais efeito a sua oração sacramental. A sua oração. Te respondi. A sua oração tem mais efeito. A oração de pai e mãe tem mais poder do que a oração do pai. Aí você vai analisar no sacramental a sua oração. Qual que tem mais efeito? A sua oração ou o sacramental? Não. Não. Irmã, abre seus ouvidos espirituais, irmã. Abre seus ouvidos espirituais. Sim é sim, não é não, ponto. Eu sempre benzi. Tem um monte de gente que sempre pecou, sempre se prostituiu e uma hora tem que mudar de vida. Eu não posso fazer a coisa porque eu sempre fiz, continuar fazendo errado. A partir do momento que você sabe que é errado e continua fazendo, você dá direito legal ao diabo. Bom, não. Não. Bom. Entendeu? Ó, vou falar uma coisa pra você. Se você quiser fazer, eu te ensinei. Pecado agora é seu. Eu só vou te falar isso. Eu te ensinei que não. Se você quiser fazer, aí o problema é seu, não é mais meu. Mas acontece que o padre ele não é do movimento de renovação e ele não está... Não, vou te falar uma coisa. Tem um monte de padre que reza por cura e libertação e está fazendo um monte de coisa errada. Bom, respondi essa pergunta? Ele vai nas formações da cura? Não conheço. Eu não sou daqui, então não posso responder por ele. Mas ele vem nas formações, ele está por aqui? Então, tem um monte de padre que até exorcista, que continuam fazendo coisas erradas, irmã. Tem que entender uma coisa. Os padres exorcistas, atualmente, estão dando direcionamento porque Deus está movendo. O Espírito Santo renova. Nós não podemos continuar fazendo coisas erradas porque nós fazíamos. Ponto. Pai e mãe, aquilo que eu falei. O pai e a mãe têm a autoridade espiritual mais do que o pai. Porque às vezes, o que acontece? Eu quero que o Papa dá uma bênção. Claro, quem não quer uma bênção do Papa, né? Mas o pai e a mãe têm mais autoridade espiritual que o Papa. É melhor não, né? A gente tem que... Gente, vou falar uma coisa para vocês. O problema do ser humano é o quê? Sabe que é errado e quer dar jeitinho em tudo. Jeitinho brasileiro, já ouviu falar? Por que o Brasil está do jeito que está? Por causa do jeitinho brasileiro. Sim. Se está falando que não, é não. Lembra que eu falei da obediência, ó?
Lembra? Ou vocês não lembram? Quer que eu fale de novo? É a obediência, gente. A obediência abre as portas. Abre lá em... Deixa eu ver aqui. Vou achar para vocês. Se eu não me engano, é Eclesiástico. Vou olhar depois e passo. O que diz lá? A desobediência é pior que feitiçaria. Repete. A desobediência é pior que feitiçaria. Aí você diz por quê? Ora, o pecado entrou no mundo por quê? Por causa da desobediência. Precisa falar mais alguma coisa? A desobediência é pior que feitiçaria. Ó, deixa eu continuar uma coisa para a gente pensar. Desde quando foi dito que nós podemos usar isso? Agora vamos separar nós do sacerdote. Ele para abençoar, ele precisa abençoar a gente, ele precisa estudar. Sim ou não? Ele precisa dar para abençoar nós? Para dar abençoar nós? Ele precisa do óleo. Quando nós vamos confessar para dar instrução para nós, ele precisa do óleo? Aí já está explicado. Se o padre não usa esse sacramental, se ele usa somente para os para nós já basta. Então, se nós temos autoridade, vamos colocar assim para quem é casado, vai estar para o seu esposo ou para o esposo. Você pode colocar a mão e orar pelo seu esposo. Autoridade espiritual, assim como os pais para com os filhos. Certo? Você precisa do óleo. A maldição e a bênção vem por onde? Vem pelo óleo, a bênção. Eu digo uma coisa que o André falou 4 anos atrás, lá em Londrina. Quando nós começamos no ministério lá, quando Deus precisava moldar todo o nosso ministério, o Senhor falou para ela assim: lança a semente, e depois você vai ver os frutos. Agora, a gente, o ser humano, a gente tem dificuldade na hora de aceitar algumas coisas. Nós somos assim, já é da natureza nossa. Mas, o que nós precisamos fazer? Rezar, silenciar, escutar o que o Senhor vai falar, e saber o que foi dito vai dar fruto ou não. Qual é o objetivo nosso? Tudo que está sendo passado, mesmo que eu não aceite, eu primeiramente preciso silenciar, porque eu não escuto o ouvido de Deus, porque eu conheço se nós estamos aqui, nós conhecemos a Deus. Se nós oramos pela intimidade com e a nossa vontade, e a vontade que agrada dele, que nós fazemos a vontade dele. Então, vamos lançar a semente e ver os frutos. Só isso, para a gente não ficar. Porque se nós sairmos daqui e começar a debater isso e murmurar sobre isso, a gente vai ver mais brecha. Principalmente para nós, a mim mesmo, a todos nós. Então, o desafio chegou a informação para mim. Ali, naquele momento, não vai me agradar mais. Aquilo eu preciso silenciar, escutar e prestar a semente. Bom, eu dito para usar óleo, então eu não vou usar óleo. Eu tenho certeza que Deus vai fazer muito mais do que o óleo. E você vai poder testemunhar. Porque os templos lá em Londrina, quando o bispo, quando estava uma zoeira lá, que um monte de gente ia nas casas orar, fazer a maior baderna, o bispo lá na época, ele falou: vocês não querem vocês mais orando em língua do que de oração. Foi agora desespero. Meu grupo lá, no grupo de oração não vai acontecer, para não orar em língua. Aí eu olhei para ele, se o bispo falou, temos que fazer. Então, se nós temos que fazer, se Deus não vai, se a oração de língua não vai acontecer, mas eu vou fazer da mesma forma. E Deus fez muito mais do que se nós orássemos em língua. Então, para nós, o objetivo é
vamos pensar assim. Chegou a informação, aceitando ou não, vamos guardar no coração. E vamos pedir para o Senhor dar a direção. Vamos lançar a semente e ver o fruto. Se for de Deus, os frutos vão aparecer. Se não for de Deus, os frutos não vão crescer. Amém? Amém. Então vamos lá. O que você pode fazer com os sacramentais? Água benta e exorcizada para beber, colocar na comida, aspergir sempre rezando, na intenção de abençoar e proteger o ambiente de todo o mal. Por exemplo, às vezes pode ser que você tenha ouvido barulhos na sua casa, tem infestações de animais, de barata, de rato, pedra jogada na sua casa acontece isso? Acontece. A grande maioria dos dias de cura acontece. Isso daí, você joga água, joga sal, né, na sua casa e vai rezando. Foi o que eu fiz. Geralmente, porque eu falei que eu deixei minha casa salgadinha, né, nesse final de semana. Geralmente, quando a gente sai em missão, que nós estamos num combate fora, o encardido quer fazer uma gracinha dentro de casa. Não é assim? É sempre assim. Aí, esse agora que eu esperto. Aqui dentro não, você pode fazer lá para fora. Então, assim, é para nossa proteção, nossa e da nossa família. Amém? O sal exorcizado para colocar na comida, nos diversos cômodos, rezando, na intenção de afastar o mal e proteger o ambiente. O azeite, o óleo bento ou exorcizado, colocar na comida. Ficou claro? Crucifixo. Usarmos atendimento sem colocar na pessoa, levar no pescoço. Eu não uso no pescoço, mas tem alguém que queira usar, tem pessoas que usam dedos. Mas isso é o que está orientando. Não precisa você vir com uma cruz desse tamanho e querer expulsar o diabo, porque não é a cruz que vai expulsar. É a unção da oração pelo Espírito Santo de Jesus. Amém? Sobre os sacramentais, para quem ainda ficou na dúvida, é só procurar o catecismo no número 1667 e 1679. Se tem padre que está falando isso, aquilo outro, tem padre ser humano e tem padres que não obedecem à igreja. Ficou claro? Vai lá no catecismo. O que eu estou falando e que a RCC fala está no catecismo. Se você quer obedecer à igreja ou o padre, que às vezes não está de comunhão com a igreja, aí você escolhe o caminho. Amém? Vamos lá. 1667, no catecismo, e a 1679, fala sobre o uso dos sacramentais. Não, catecismo da Igreja Católica. Ó, irmã, catecismo da Igreja Católica. Então é o seguinte, o ministeriado seria melhor, ele ao invés de dizer assim, segue o que o padre mandou, busca os documentos da igreja para saber. É só buscar os documentos da igreja. É a mesma coisa que eu falei ontem. Tem padre que libera quem não pode para comungar. A igreja diz no catecismo que não pode e a Bíblia diz que não pode. Eu vou seguir o catecismo e a igreja, ponto. Os códigos de direitos canônicos, que é documento da igreja. Então, assim, irmãos, você faz, Deus deu para nós. Vou concluir falando sobre os sacramentais. Falei
falei, então a nossa meta do ministério: formação, cura interior, pastoreio, unidade e obediência. Dia da Misericórdia eu falei ontem também. Nosso ministério é o ministério da misericórdia. Aonde você vai conhecer o nosso ministério na Bíblia? No livro de... Gente... Qual é o livro da Bíblia onde você pode conhecer o seu ministério de oração por cura e libertação? O livro de... Só uma pessoa sabe aqui. É a última chance, hein? O livro de Tobias. 3 pessoas ouviram. Gente, você como ministeriado de oração por cura e libertação, é imprescindível que você conheça o livro de Tobias. Leia e estude. O livro de Tobias é onde conta a história de Sara, Tobias, Tobit, o pai de Tobias, e o arcanjo Rafael, que é o patrono do nosso ministério. Não dá para ser ministeriado sem ao menos conhecer o livro que conta a história do nosso ministério e nos faz mergulhar. No livro de Tobias, eu gosto de dizer assim, que de lá o Papa Francisco tirou o ano da misericórdia. Porque lá em Tobias, no livro de Tobias, tem todas as obras de misericórdia. As obras de misericórdia são espirituais e corporais. Por exemplo, orar pelos enfermos. Seu ministério, você ora? Sim? Ah, não, vocês estão quietinhos hoje. Foi, o que aconteceu? Estão com sono. Obras de misericórdia. Seu ministério realiza isso? Gente, sim ou não? Sim ou não? Vocês estão cumprindo isso, né, de Deus? Não, é um dia no purgatório. Brincadeirinha, retiro isso. O nosso ministério faz obras de misericórdia, reza pelos enfermos, instrui os ignorantes. Estou aqui instruindo vocês. Agora vocês gostaram, né? Reza pelos vivos e pelos mortos. Você reza pelos vivos? Sim. Reza pelos mortos? Sim. Então, vai lá e estuda o livro de Tobias. E no livro de Tobias você vai contemplar também tudo aquilo que nós fazemos no nosso ministério além disso. Que são o quê? As estratégias de oração para nós trabalhar com uma ofensiva de oração, além daquilo que nós fazemos cotidianamente no atendimento ou em condução de oração pela Assembleia. Lá no livro de Tobias, o arcanjo Rafael, ele dá uma instrução para Tobias, que estava indo, lá recebeu o dinheiro, e no caminho ele ia conhecer Sara. Só que quando Tobias ele parou para tomar água, lá no rio, veio um grande peixe que quis o quê? Devorar ele. E você abre lá no capítulo 6 do livro de Tobias. Vou dar só uma explanada e depois você vai ler em casa, estudar. Tobias, capítulo 6, versículo 3. Eu estou com a tradução da CNBB. 3, capítulo 6, versículo 3. A maioria tem a Bíblia da Ave Maria, eu vou ler pela minha aqui. Diz assim, ó. Amém ou misericórdia? Amém. Misericórdia. Eu ouvi misericórdia. Diz assim, ó, lá no capítulo 3, no capítulo 6, desculpa, versículo 3. Diz assim: Tobias desceu para lavar os pés no rio, quando um peixe enorme, saltando da água, quis devorar-lhe o pé. Tendo ele gritado, o anjo disse: agarra o peixe e não o deixes escapar.
Tobias conseguiu agarrar o peixe e puxou-o para a terra. O anjo lhe disse: abre-o, separa o fel, o coração e o fígado e guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O fel, o coração e o fígado são úteis para remédio. Abrindo o peixe, Tobias colheu o fel, o coração e o fígado. Daí, lá no versículo 7b, ele diz assim, porque aqui diz Azarias. No começo da história, o arcanjo Rafael ele se apresentou como Azarias, não como Rafael. Diz assim: Azarias, meu irmão, que remédio existe no coração e no fígado do peixe e no fel? O anjo respondeu: o coração e o fígado do peixe, se queimares diante do homem ou da mulher que sofrem investida de um demônio ou espírito malvado, a investida cessará e não ficará mais com eles. Segura aí. Qual é a oração que nós fazemos como Ministério de Oração, Procura e Libertação, que é feito uma queima? É a oração de cura de gerações, oração de queima, de cura de gerações. Não necessariamente só a cura de gerações. Você pode fazer, por exemplo, no grupo de oração, ou aqui de serviço, uma dinâmica de perdão e pede para a pessoa, escreve as pessoas a quem você precisa perdoar, por exemplo. E depois você vai lá e queima aqueles papéis. É um tipo de oração de queima, não necessariamente só cura entre gerações. Tá? Então aqui, lembra que eu falei que tem muita coisa que nós fazemos no nosso ministério que você vai encontrar no livro de Tobias? Então aqui, nós já encontramos a oração de queima. E o anjo aqui, se vocês perceberem, o que ele diz? Separa o fel, separa isso, aquilo outro, que mais tarde nós vamos usar, não foi? Ele deu o quê? Uma estratégia para o Tobias, porque mais tarde ele vai usar desses elementos para fazer alguma coisa, uma libertação. E aí, lá embaixo, no versículo 9, diz assim, quanto ao fel, ele já diz no 9 o que ele vai fazer com o fel. Quanto ao fel, serve para untar com os olhos o que tem manchas brancas. Depois sopra-se sobre ela e a pessoa fica curada. Lá no comecinho, o que aconteceu? O Tobite, que era o pai de Tobias, ele estava deitado e caiu o quê? Excrementos de passarinho nos olhos dele e ele ficou cego. E ele procurava os médicos, quanto mais ele ia nos médicos, ia piorando a cegueira dele. Por quê? Era uma cegueira só física? Não, era espiritual. Então não adiantava ele ir lá no médico, porque Deus queria realizar a obra dele através do arcanjo Rafael. Por isso que é o arcanjo da cura. Certo? Certo? Então tá bom. Lá no versículo 14, o que aconteceu? Aqui conta também a história de Sara. A Sara tinha o quê? Ela tinha um jugo hereditário. Ok? Por causa desse jugo hereditário, todos os homens com quem ela se casava, antes de completar núpcias, o que acontecia? Eles morriam. E já tinham morrido 7. Ela tinha o quê? Um jugo, ela herdou um jugo hereditário, ela tinha um jugo hereditário, onde tinha o quê? Um demônio. Lembra que eu falei lá atrás que jugo hereditário é um demônio que fica alojado? Aqui ela tinha o quê? Um jugo hereditário onde tinha um demônio que é chamado Asmodeu. Asmodeu é o demônio que destrói
famílias. Então, antes de completar as núpcias, o Asmodeu ia lá e matava os esposos dela. E aí, o Rafael falou assim: ó, Tobias, você vai casar com a Sara. E o que o Tobias falou? Você tá louco, meu? Ela já matou 7, você é o 8º. E os meus pais vão morrer o quê? De desgosto. Eu não vou procurar ali, mas eu vou contar depois. Você procura ali na Bíblia. Ele falou: você tá louco? Ela já matou 7, você é o 8º. Meus pais, eu sou filho único, né? Vou morrer de desgosto. E que o arcanjo Rafael falou para Tobias: faz o que eu estou te mandando e você vai ver em quem é que o demônio tem poder. Entendeu? Então, quando Deus, aonde eu quero chegar, na ofensiva de oração, o nosso ministério, não sei se vocês perceberam, nós temos trabalhado o quê? Muitas estratégias de oração. O Senhor, que nem agora nós estamos rezando em preparação ao Congresso Estadual, o quê? O ofício de Nossa Senhora. Nossa Senhora é aquela que esmaga a cabeça de Satanás. Satanás, ele nos persegue muito, né? Você tem dúvida disso? Não, né? Então, o Senhor nos inspirou. Reza com a mãe. Então, nós estamos rezando o ofício de Nossa Senhora em preparação ao nosso congresso. Essa semana nós estávamos fazendo vigília e o Senhor colocou para nós o quê? Que por causa da preparação do congresso, tinha uma serpente que ela estava se passando, né, por baixo do território do Paraná e lançando venenos para quê? Veneno espiritual. Isso é tudo no mundo espiritual. Para que os servos ficassem desanimados, ficassem desesperados e fechando principalmente a parte financeira para que os servos não fossem no Congresso Estadual. Porque lá o Senhor ele quer fazer uma obra nova, um grande derramamento do Espírito Santo de cura e libertação para os servos que vão lá. E aí, nós temos que fazer o quê? Rezar com Nossa Senhora e São Miguel. No começo do ano, o Senhor deu uma moção qual? Consagrar o Ministério de Oração por Cura e Libertação do Paraná a quem? A Nossa Senhora, sob o título de Nossa Senhora de Pentecostes. Por isso até que eu pedi pro Márcio para ele, falei assim, ó, traz a Nossa Senhora de Pentecostes, né? Se você não tiver, leva a minha. Eu lembrei lá quase Maringá. Falei assim, vixe, mas esqueci. Mas, consagrar o Ministério de Oração por Cura e Libertação a Nossa Senhora de Pentecostes, sob o título de Pentecostes, porque é pelo Espírito Santo que o Senhor vai fazer obra nova no nosso ministério. E devido aos combates que nós estamos travando, a São Miguel Arcanjo, além de São Rafael, que é o nosso patrono. Então, por isso que nós temos, não sei se vocês perceberam, hora rezada com São Miguel, hora com Nossa Senhora, certo? Então, assim, é uma estratégia. Então, aqui, depois você lê o livro de Tobias, nós temos trabalhando estratégias. O Senhor disse assim que não é para parar de trabalhar estrategicamente no ministério. E os efeitos do que nós estamos fazendo, está surtindo também nacionalmente. Por quê? O Silvério, desde o ano passado, tem nos convocado para fazer todo dia 10 o quê? Clamor por libertação. E esse clamor por libertação estão sendo feito em todas as dioceses. Algumas, às vezes, não dá no dia 10, mas faz nesse intermediário, entre dia 10 e 20. Tem feito esse clamor, tem passado para nós passamos para nacional, e através desses clamores, Deus tem direcionado
não só o Ministério, mas como a RCC, e tem feito a libertação no Brasil. Não sei se vocês perceberam, a partir de quando nós começamos pelo Brasil fazer o clamor por libertação, no Brasil começou a pipocar tudo qualquer coisa. Começou o quê? Aparecer os podres. Começou a chacoalhar o Brasil. Isso é o quê? É reflexo do clamor por libertação. Nós estamos fazendo todos os meses clamor por libertação, todas as dioceses, pelo Ministério de Oração por Cura e Libertação. E vem muita coisa por aí também. Porque nós não vamos parar de fazer essas estratégias que o Senhor tem dado para a libertação não só do Brasil, como da RCC e também do nosso ministério. E aí, gostaria que vocês abrissem. Não vou falar mais de turismo para vocês ficarem com sede, tá bom? Vocês ir lá na fonte estudar. E aí, quando o Senhor me chamou para a coordenação nesse tempo no ministério, ele dizia assim para mim assim, que era um tempo novo para o Ministério de Cura e Libertação do Paraná. Em todos os sentidos. E até o nosso organizando, o Senhor mostrava assim, que ele ia fazer um redemoinho, um furacão, ia chacoalhar o Ministério todo do Paraná. E talvez a gente não fosse ver aquilo que o Anderson falou, de fluxo, na nossa coordenação. Mas nós todos, porque a gente tem que lançar semente. Colher, é Deus que vai colher no tempo que Ele quiser. E assim, desse mesmo eu posso falar para vocês. Daí nós vivenciamos, eles estão aqui, são testemunhas. Quando eu peguei a cura lá em Rio, ela era igual acontecendo na maioria das processos. Não tinha estrutura nenhuma. Ninguém sabia quem que era, quem deixou de ser. Todo mundo fazia o que queria. Já ouviu aquela expressão casa de Joana? Era tipo isso. E nós rezamos, Deus foi direcionando. No meu grupo de oração, eu falei para vocês, mas tem mais a ver para 19 anos que eu estou no ministério. No meu grupo de oração. Lá, como eu disse, nós começamos do nada. Então, muita coisa a gente foi aprendendo ao longo do caminho. E nós sempre procuramos o quê? Obedecer aquilo que o Senhor nos instruía. Achando loucura ou não, a gente fazia as doideiras. E Deus realizava obras. O que eu estou ensinando para você hoje, como coordenadora no Paraná, coisa que nós fazíamos no Ministério de Cura e se perdeu. Porque aconteceu de pessoas que não eram ministeriais no ministério, e assim, não tinha essa visão, o quê? Espiritual de combate, sabe? Foi empurrando o ministério mais ou menos do jeito que achava que era, e muitas coisas que é essencial no nosso ministério se perdeu. Né? Quem tem mais de 15 anos de ministério, não sei se tem alguém que tem mais de 15 anos aqui no ministério? Não? Ixi, não era assim, irmão? Era assim, não funcionava o ministério? Coisa não ia? Né? Não se perdeu isso? Se perdeu, tá vendo? Tem alguém. Em vez de melhorar, foi regredindo. Sim, porque a gente não pode regredir, a gente tem que o quê? Avançar para águas mais? Se há 15 anos atrás a coisa era daquele
E as coisas no mundo não melhoraram, elas pioraram. Então, isso foi se perdendo. O Senhor colocava assim: volta, não é um saudosismo, é voltar a fazer o que é essencial para o combate. E muitos ministros de cura foram se perdendo no meio do caminho, foram desanimando, por quê? Não estava, eu sou um ministro de cura, mas eu vou lá e rezo. Mas ninguém nunca ensinou para ele, parou-se de ensinar que, você tem que rezar, mas depois você tem que fazer oração de descontaminação para você ficar bem, porque você só vai entulhando. Aí fica o quê? Um peso sobrenatural e a pessoa não é nada. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, vocês me corrigem. Então, isso não foi ensinado mais. E muitas pessoas foram se perdendo, porque a gente cai, você tem que levantar. E às vezes a pessoa estava sozinha, não tinha alguém que ia lá para ajudar. O que o Papa falou hoje de manhã? A pessoa sozinha, ela sucumbe. Em comunidade, um vai dando força para o outro. E é assim que precisamos continuar e vivenciar o nosso ministério. Então, assim, é uma direção que o Senhor está nos dando de recomeço. E lá em Londrina, como eu dizia para vocês, o ministério criou a Casa da Mãe Joana. Ninguém sabia o que fazia, o que deixava de fazer, cada um por si, Deus por todos, e o Senhor foi dando essa direção. Nós fomos trabalhando com as estratégias, e eu vou falar uma coisa para você. Tem um lugar lá que a coordenadora de decanato falou para mim assim: Andréia, vou te falar. Teve gente que me disse assim: nossa, mas existe Ministério de Cura na RCC ainda? Olha o grau que chegou. Existe isso ainda na RCC? Pelo menos que eu sei até hoje não tinha. Então, o que aconteceu? Foi um ano, tem lugar que acabou o ministério, ao ponto de perguntar se existia isso. E vou falar uma coisa para vocês. Fomos trabalhando dessa forma, como estou dizendo para vocês, e em 4 anos, os 2 primeiros anos foi difícil. Vou falar uma coisa para vocês. Foi difícil, porque até as pessoas entenderem que o ministério era a Casa da Mãe Joana, né, Anderson? Até elas entenderem que o ministério era de Deus e precisava fazer a vontade de Deus, foi difícil. Foi 2 anos. No 3º ano começou a quê? A incorporar. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, o nosso ministério lá em Londrina é o ministério que mais tem liderança. Saiu coordenador de decanato, saiu coordenadores, vários grupos de oração, e isso é sinal do quê? Do fruto. Foi com choro, com lágrimas e com sorriso, e Deus honrou. Porque as pessoas começaram a entender que precisava rezar, e nisso Deus foi agindo. E Ele foi suscitando novos líderes. É o que eu falo para os meus coordenadores. Eu fico até o final do ano que vem. Pode ser até um cristão aqui, pode ser qualquer um de vocês. Deus foi lá e captou eu, não sei porquê. Mas Deus, Ele pode escolher qualquer um de nós. Escolheu eu, vai escolher, pode escolher você. E nós precisamos falar o nosso sim para Deus verdadeiro. Quando nós falamos o nosso sim, Ele vai contar comigo e com você. No ENF, até tirava o sarro de mim, né? Porque fui no ônibus de 40 pessoas, tinha 35 que era só do Ministério de Cura. Eu fiz alguma coisa? Não, foi Deus que fez. Entendeu? Então, assim, o nosso ministério, o Senhor disse que no Paraná, Ele vai dar uma chapada. Pega lá Isaías 61. Para encerrar, que ele pegou Jesus entrar, Isaías 61.
Amém ou misericórdia? Amém. Quem está dormindo, diga amém. Amém. Vixe Maria, te peguei. É assim que eu quero. Engraçadinha, né? Gente, eu sou normal. Desculpa aí. É que eu não podia perder essa. Nem tinha feito isso ainda com você. Então, mas aí, 61. Sério agora. Não, eu tava sério, tá? Mas é mais sério. Isso aqui é a promessa do Senhor para o nosso ministério, para esse biênio. Que essa palavra, ela encarne você, grude você, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito, e que você vivencie. Que isso aqui é para o Ministério de Oração por Libertação do Paraná. Tá? Isso aqui é para você, é para mim e para você. Você tome posse dessa palavra. Diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. O Espírito Santo está sobre você? Ah? Ah, tá. Porque Ele me ungiu. Enviou-me para levar boa nova aos pobres, para curar os de coração aflito, anunciar aos cativos a libertação. Qual o seu a cura e a libertação? Qual é o seu chamado no movimento de renovação carismática e católica da Diocese de Palmas, Francisco Beltrão? Qual é o chamado para a sua pessoa hoje dentro do movimento? É levar a cura e a libertação. Isso daqui não encaixa com você? Sim. Sim? Me perdi aqui. Aos prisioneiros, o alvará de soltura, para anunciar o ano do agrado do Senhor, o dia de nosso Deus fazer justiça, para consolar os que estão tristes. Acontece isso no seu ministério? Acontece. Para levar aos entristecidos de Sião um adorno em vez de cinza, perfume de festa em vez de luto, ação de graças em vez de um espírito abatido. Serão chamados de carvalhos da justiça, árvores ornamentais do Senhor. Reconstruirão as velhas ruínas, reerguerão os escombros antigos, renovarão as cidades arrasadas, destruídas há muitas gerações. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você toma posse disso aqui? Sim. Você entendeu o que o Senhor quer fazer na sua vida como ministerial? Sim ou não? Sim. Olha para a pessoa do seu lado e diz: você toma posse? Toma posse? Você quer que o Senhor realize isso na sua vida como ministério? Fala para ele: você quer que o Senhor passe na sua vida como ministerial isso? Também quero. Você quer que Deus faça isso? Então fala assim para a pessoa: tira a bunda da cadeira. Tira a bunda da cadeira. Mãos à obra. Mãos à obra. Jesus está voltando e Ele quer se usar de você para curar os nossos irmãos. É isso que o Senhor quer fazer. Ele quer reconstruir as muralhas, as ruínas, amados e amados, através de você, de mim e de você. E você vai ficando em pé. Fique em pé.
Que você, nessa manhã, venha me revestir de toda a autoridade espiritual que está adormecida ainda na minha vida. Que teu Espírito Santo renove, restaure e me unja poderosamente através do teu Espírito Santo, que eu seja criatura nova, plena, cheia, transbordante, e em teu nome, Jesus, eu faço o nome completo, renuncio a Satanás, autor de todo mal, pai de toda mentira. Eu renuncio a todo espírito de raiva, ressentimento, mágoa, tensão nervosa, agressividade, juízo temerário, presunção, ódio, ira, fofoca, calúnia, murmuração. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, que esmagou a cabeça da serpente, eu renuncio todo espírito de medo de Deus, medo das coisas, medo do escuro, medo de Satanás, medo de pessoas, medo de coisas, animais, futuro, doenças, mortes, medo de altura, de acidente, de escuro, de assalto, medo de perder a imagem, prestígio diante dos homens. Senhor Jesus, eu renuncio a todo mal, todo medo de falar em público, de anunciar e proclamar que Jesus Cristo é meu único Senhor. Jesus Cristo é meu único e verdadeiro Salvador. Eu renuncio em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, que esmagou agora e esmaga eternamente a cabeça da serpente. Renuncio a ansiedade exagerada, angústia, preocupação, doenças, enfermidade, falsa enfermidade. Eu renuncio a todo espírito de falsas enfermidades, de desequilíbrio emocional, espiritual, psíquico, autodestruição. Eu renuncio a todo espírito de vingança, de desespero, de fracasso. Eu renuncio a todo desejo de morte da minha pessoa ou do meu próximo. Eu renuncio a toda injustiça, a toda exploração, a toda revolta contra Deus, contra o próximo, contra mim mesmo, não aceitando as minhas fraquezas. Senhor Jesus, pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, pela intercessão da Virgem Maria, a Imaculada, que esmaga agora a cabeça da serpente. Eu renuncio a todo espírito de tibieza,
de avareza. Eu renuncio apego a pessoas, a dinheiro, a cargos, a coordenação, a ministério. Eu renuncio a todo espírito de gula, droga, fumo, alcoolismo, que eu ou alguém da minha família ou das minhas gerações passadas ou presente que tem alguma ligação, em teu nome, Jesus, corta agora, extirpa, em teu nome, eu renuncio a todo espírito de murmuração, blasfêmia, sacrilégio. Eu renuncio a toda inveja, preguiça, hipocrisia, falsidade, adulação. Em nome de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado, pelas suas santas chagas, pela intercessão da Virgem Maria, esmaga agora a cabeça da serpente. Eu renuncio a todo palavrão, piada indecente, promiscuidade, luxúria, fornicação, masturbação, prostituição, adultério, homossexualismo, lesbianismo, orgia, farra, que eu ou qualquer pessoa da minha família tenha se envolvido. Eu renuncio a todo egoísmo, vaidade, autossuficiência, status, materialismo, orgulho, ambição, roubo, poder, furto. Em nome de Jesus Cristo, eu renuncio todo e qualquer tipo de superstição, descrença, falta de fé, dúvida, confusão religiosa, espiritual, astrologia, ou qualquer tipo de ocultismo que eu tenha me envolvido, ou qualquer pessoa da minha família, ou dos meus antepassados. Eu renuncio. Senhor Jesus, amuletos. Eu renuncio a qualquer falsa religião, maçonaria, que eu ou alguém da minha família tenha se envolvido, ou qualquer outra religião que não proclame Jesus como meu Senhor. Eu renuncio a todo espiritismo, magia negra, satanismo, evocação dos mortos, macumba, saravá, umbanda, curandeiro. Eu renuncio pelo seu sangue derramado, pelas suas 5 chagas, a todos os espíritos e espíritos guias invocados sobre mim ou sobre a minha geração, presente ou passado. Eu renuncio a qualquer espírito oculto que tenha me perseguido, a qualquer ordem de inimigo. Eu renuncio a todo trabalho feito contra mim. Fala seu nome completo. Ou a minha família. Fala o sobrenome da sua família. Eu renuncio e declaro que nenhum efeito desses trabalhos tem mais sobre mim, porque Jesus é meu único, verdadeiro Senhor, Salvador, meu e da minha família. Eu renuncio
renuncio a toda comida, bebida, remédios. Eu renuncio toda oferenda, cruzamentos, pactos, consagrações. Eu renuncio todo e qualquer tipo de pecado que tenha afetado espiritualmente através dos meios de comunicação e do modo de viver não cristão. Porque Jesus Cristo é meu único Senhor. Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue e das tuas santas chagas, eu me consagro agora a mim, a minha família, meu trabalho, meu passado, meu presente, meu futuro, ao teu sangue preciosíssimo. Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue preciosíssimo, você me lave agora todas as minhas gerações e tudo que ainda não foi proclamado através dessa oração, que ainda está escondido. Você corte pelo poder do teu nome, porque tu és meu único, verdadeiro Senhor e Salvador. Que você ore no Espírito. Ore no Espírito. Você vai se voltando para Jesus. E toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo joelho se dobrará. Venha o vosso reino, ó Pai. Eu clamo, Abba, Pai. Venha o vosso reino, ó Pai.